Amor entre espadas e poesia. Na tumultuada era medieval, em um reino dividido por rivalidades entre nobres, Helena, filha de um duque influente, e Tristan, um poeta e espadachim errante, encontram-se por acaso em um festival. Apesar das diferenças de classe e os perigos ao redor, eles desenvolvem um amor proibido, alimentado por cartas secretas e encontros escondidos. Quando o reino entra em guerra, Tristan é convocado para lutar, e Helena é prometida a um lorde rival. Capítulo 1. O encontro no festival. A música das flautas e o burburinho da multidão preenchiam o ar como uma melodia que eu desejava não ouvir. Era mais um festival do reino, onde as famílias nobres exibiam seus títulos e alianças, enquanto eu me sentia como uma peça em um tabuleiro que não entendia. Minha mãe insistira que eu usasse um vestido dourado, bordado com fitas de cetim que brilhavam sob o sol da tarde. Helena, você precisa chamar atenção, dissera ela, como se eu fosse um prêmio a ser leiloado. Era sufocante. Meu sorriso estava no rosto, mas meu coração parecia enterrado sob o peso de cada olhar interessado que me lançavam. Cansada das formalidades, procurei uma saída. Os jardins externos eram minha válvula de escape, um lugar onde as árvores altas e os canteiros de flores me escondiam do mundo. Foi ali que ouvi pela primeira vez aquela voz. E enquanto o sol se põe, a lua guarda os segredos que nem mesmo o dia ousa revelar. A voz era grave, mas havia uma doçura em suas palavras. Fui atraída até uma clareira onde um pequeno grupo de pessoas estava reunido. Ao centro, um homem alto, de cabelos castanhos desalinhados, declamava versos com uma paixão que parecia dominar o espaço. Fiquei de pé, escondida pelas árvores, observando-o. Ele não era como os nobres engomados que estavam no salão principal. Vestia roupas simples, mas limpas, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca havia visto. A cada palavra, seus gestos acompanhavam o ritmo da poesia, como se o próprio corpo fosse parte da história que contava. Quem é ele? Murmurei para mim mesma. Tristan, respondeu uma mulher ao meu lado, sem desviar os olhos dele. Um poeta errante. Dizem que é tão bom com as palavras quanto com a espada. Tristan. O nome soava tão intrigante quanto ele parecia ser. Enquanto o público aplaudia, ele ergueu os olhos e, por um breve momento, nossos olhares se encontraram. Meu coração deu um salto. Não havia maneira de ele saber quem eu era, mas naquele instante, senti como se ele enxergasse algo em mim que ninguém mais via. Gostou do que ouviu? Sua voz cortou a distância entre nós, e percebi que ele havia caminhado em minha direção. Eu estava apenas observando, gaguejei, tentando recuperar a compostura. Observar é um bom começo, ele respondeu com um sorriso, inclinando a cabeça. Mas as palavras ganham vida quando encontram quem as sente. Fiquei sem resposta. A presença dele era desconcertante, mas ao mesmo tempo, havia algo familiar. Não nos conhecíamos, mas a sensação de que já havíamos cruzado caminhos era inegável. Antes que eu pudesse dizer algo mais, ele se afastou para atender outra pessoa, deixando-me com uma mistura de curiosidade e inquietação. Naquele momento, soube que o festival seria diferente do que eu havia imaginado. E Tristan, com sua poesia e mistério, tinha acabado de plantar algo em meu coração, um sentimento que eu ainda não sabia como chamar. Capítulo 2. A primeira conexão. Os dias seguintes ao festival passaram como uma névoa. Meus pensamentos sempre voltavam para Tristan, o poeta errante com palavras que pareciam ler minha alma. Eu não deveria estar pensando nele, minha mãe já começava a cochichar sobre pretendentes nobres, alianças vantajosas e deveres familiares. Mas, em vez disso, cada detalhe de Tristan, seu olhar penetrante, sua voz firme e suas palavras carregadas de significado, insistiam em habitar minha mente. Na tarde seguinte ao festival, escapei novamente para os jardins. Era o único lugar onde eu podia respirar sem sentir o peso do mundo sobre meus ombros. Enquanto caminhava por uma trilha sombreada, ouvi um som que não era do vento ou dos pássaros. Era uma melodia suave, assobiada com habilidade. Segui o som, curiosa, até encontrar Tristan sentado sob uma árvore, com um pequeno caderno em mãos. Ele não parecia surpreso ao me ver. Helena, ele disse,
com um sorriso que fazia parecer que estávamos destinados a nos encontrar ali. Achei que nos esbarraríamos de novo. Você é muito confiante, respondi, tentando esconder o rubor que subia às minhas bochechas. Não é confiança, ele disse, fechando o caderno com cuidado. É uma sensação. Como se algumas pessoas estivessem destinadas a se encontrar mais de uma vez. Senti meu coração acelerar. Havia algo em suas palavras que me fazia sentir vista de uma maneira que poucos conseguiam. Então, o que faz aqui? Perguntei, tentando soar casual enquanto me sentava no gramado, a uma distância segura. Procuro inspiração, ele respondeu, gesticulando para os arredores. A natureza, o silêncio e, às vezes, encontros inesperados. Eu ri, um pouco nervosa. E você sempre fala assim? Como se estivesse declamando poesia a cada momento. Somente quando as palavras comuns não são suficientes, ele disse, olhando para mim de um jeito que fez meu estômago revirar. Conversamos por horas, ou pelo menos parecia. O tempo se tornou irrelevante enquanto ele me contava sobre suas viagens, os vilarejos que visitará e as histórias que colecionava. Descobri que ele era mais do que um poeta. Era um observador do mundo, alguém que via beleza nas coisas que muitos ignoravam. Mas e você, Helena? O que vê neste lugar? Ele perguntou, inclinando-se ligeiramente para mim. Eu hesitei. Era uma pergunta simples, mas ele a fez como se realmente quisesse ouvir a resposta. Eu vejo um lar que às vezes parece uma gaiola, confessei, surpresa com minha própria honestidade. Ele me observou em silêncio por um momento, depois disse, talvez seja a hora de descobrir se as portas dessa gaiola estão realmente trancadas. Suas palavras ficaram comigo, ecoando em minha mente enquanto o sol começava a se pôr. Quando me levantei para ir embora, ele se levantou também, entregando-me uma pequena flor que havia apanhado. Até o próximo encontro, Helena, ele disse, sorrindo como se soubesse algo que eu não sabia. Enquanto voltava ao castelo, segurando a flor com cuidado, percebi que Tristan não era apenas um homem interessante. Ele era uma promessa de algo mais, algo que eu não sabia se estava pronta para aceitar, mas que já começava a desejar profundamente. Capítulo 3. Cartas secretas. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções que eu não sabia como controlar. Minha mente estava constantemente presa ao que Tristan havia dito e ao modo como ele fazia o mundo parecer mais vivo. Porém, eu sabia que nosso pequeno encontro no jardim precisava permanecer em segredo. Ninguém entenderia. Foi então que, em uma manhã ensolarada, enquanto caminhava pela varanda do castelo, percebi algo diferente. Sobre a mureta de pedra havia um pequeno pergaminho, enrolado com uma fita de tecido simples. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Meu coração acelerou, e minhas mãos tremiam ao pegar o bilhete. Helena. As palavras são minha arma e meu refúgio. Se elas também tocarem sua alma, deixe-me saber. Coloque sua resposta na raiz do carvalho que abriga nosso jardim. Tristan. Li o bilhete várias vezes, cada palavra ecoando dentro de mim. O que ele esperava que eu dissesse? Que confessasse que sentia algo crescendo dentro de mim, algo que nem eu mesma compreendia ainda? Guardei o bilhete no bolso do meu vestido e tentei agir normalmente. O castelo estava como sempre, os criados apressados, minha mãe dando ordens para os preparativos do próximo banquete, e meu pai absorto em reuniões. Mas, para mim, tudo parecia diferente. À noite, sob a luz trêmula de uma vela em meu quarto, decidi responder. Peguei uma folha de papel e escrevi com cuidado. Tristan. Você fala de palavras como se elas fossem mágicas, e talvez sejam. Elas me alcançaram, mesmo que eu não saiba ainda como respondê-las de verdade. Vou deixá-las sob o carvalho, como pediu. Helena. Dobrei a carta com cuidado, sentindo um misto de empolgação e medo. Ao amanhecer, escapei para o jardim, certificando-me de que ninguém me seguia. Escondi a carta sob as raízes do carvalho e voltei ao castelo com o coração disparado. Os dias seguintes se transformaram em uma troca secreta de cartas, como se cada palavra escrita fosse uma conversa sussurrada que apenas nós dois podíamos ouvir.
Suas mensagens eram carregadas de poesia e reflexões, mas também de curiosidade sobre mim, sobre meus sonhos e medos. Helena. Você já se perguntou como seria sua vida fora dessas muralhas? Para onde seus pés a levariam, se pudesse escolher o caminho? Cada carta dele me desafiava, me fazia questionar o que eu realmente queria. E minhas respostas, antes tímidas, começaram a se tornar mais ousadas. Tristan. Eu nunca pensei muito além destas muralhas, mas suas palavras me fazem imaginar. Talvez existam caminhos que eu ainda não enxerguei. A troca de cartas tornou-se o momento mais aguardado do meu dia. Cada ida ao Carvalho era um pequeno ato de rebeldia, mas também de liberdade. E a cada resposta dele, eu sentia como se estivesse conhecendo alguém que via o mundo de uma forma que eu nunca tinha visto. Até que um dia, uma de suas cartas trouxe algo diferente. Helena. As palavras nos conectam, mas será que elas podem nos proteger? Quero vê-la novamente, ouvir sua voz dizer o que escreve tão bem. Se também desejar, estarei no jardim amanhã ao pôr do sol. Tristan. Meu coração saltou. Aceitar significava cruzar uma linha que eu não sabia se poderia voltar. Mas recusar? Não era uma opção que minha alma permitiria. Ao pôr do sol, eu já sabia a resposta. Capítulo 4. O reino em guerra. A notícia chegou ao castelo como um trovão em um dia calmo. Mensageiros chegaram a cavalo, suas vestes cobertas de poeira e rostos tensos. Fiquei à beira do salão principal, observando enquanto meu pai, o duque, ouvia em silêncio as palavras urgentes trazidas da corte. Os exércitos do norte marcharam contra nós, anunciou um dos conselheiros. Sua voz carregava um peso que fez o ar no salão parecer mais denso. O rei convocou todos os homens aptos para defender o reino. O choque foi instantâneo. Os criados murmuravam entre si, enquanto os soldados no pátio se moviam com uma pressa incomum, ajustando armas, selando cavalos e preparando armaduras. Eu deveria estar no meu quarto, longe de tudo isso. Era isso que esperavam de mim. Mas meus pés se recusavam a obedecer. Permaneci ali, em silêncio, tentando processar o que essa guerra significava para nossa terra e para Tristan. Naquela mesma tarde, encontrei-o no jardim, exatamente onde sabia que estaria. Ele já havia ouvido as notícias. Seu semblante, normalmente iluminado por um sorriso discreto, estava carregado de preocupação. Você irá? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Ele hesitou, mas assentiu. Não há escolha, Helena. Sou filho de um cavaleiro. É meu dever lutar pelo reino. Senti uma dor profunda no peito, como se algo estivesse se partindo dentro de mim. E se você não voltar? Ele deu um passo à frente, mais próximo do que nunca havia estado. E se eu não for? Que tipo de homem eu seria, Helena? A guerra não é algo que desejo, mas não posso ignorar o chamado. Sua resposta me cortou, mas também me fez admirar sua coragem. Tristan era diferente dos nobres do castelo. Ele não tinha títulos ou riquezas, mas possuía algo que nenhum deles tinha, um senso inabalável de honra. Então, deixe-me ao menos dar-lhe algo para lembrar de mim, disse, retirando um lenço bordado que sempre carregava no bolso do meu vestido. Entreguei-o com mãos trêmulas, sentindo o calor dos dedos dele ao pegá-lo. Este será meu talismã, prometeu ele, dobrando o lenço com cuidado antes de guardá-lo. Algo para me lembrar que preciso lutar, não só pelo reino, mas por algo maior. A despedida foi breve, mas cheia de significado. Enquanto ele se afastava para se juntar aos outros que partiriam ao amanhecer, senti como se uma parte de mim estivesse indo com ele. Naquela noite, enquanto o castelo mergulhava em silêncio, subi à torre mais alta. De lá, podia ver as tochas dos soldados no campo, uma linha de fogo que parecia se estender até o horizonte. Cada chama era uma vida, um destino incerto em um jogo cruel que eu não podia controlar. Rezei para que o destino, tão implacável, fosse misericordioso com Tristan e conosco. Capítulo 5. Tristan no campo de batalha. O rugido das trombetas ecoava pelos vales,
e o som estridente de metal contra metal preenchia o ar. O campo de batalha era um caos vivo, e um mar de homens e cavalos se movendo como ondas em um oceano de fúria. E eu, no meio disso tudo, com a espada em mãos, tentava manter a promessa que fiz a Helena e voltar para ela. Minha armadura era pesada, o peso do aço pressionando meus ombros como se fosse a própria responsabilidade que carregava. Havia sangue no chão, poeira no ar e gritos que pareciam atravessar a alma. Nunca imaginei que a guerra tivesse esse cheiro, e uma mistura de ferro, suor e medo. Avancei ao lado dos outros soldados, cada passo uma batalha contra o pânico que ameaçava me dominar. O rosto de Helena surgiu em minha mente, seus olhos cheios de preocupação quando me entregou o lenço bordado. A lembrança de sua delicada promessa era a única coisa que me mantinha firme, como uma âncora no meio da tempestade. Meu comandante gritou ordens, e todos nós nos lançamos à frente. A primeira linha de escudos inimigos parecia uma muralha impossível, mas não havia tempo para hesitar. Espadas chocaram-se com um som que parecia ressoar nos ossos. Cada movimento era instintivo, cada golpe uma questão de sobrevivência. A luta continuou, uma confusão de rostos desconhecidos e olhos desesperados. Perdi a conta de quantas vezes minha espada encontrou resistência e quantas vezes esquivei por um fio de golpes que poderiam ter me matado. Não era habilidade, mas sorte e desespero que me mantinham de pé. Houve um momento de pausa, quando os sons da batalha pareciam diminuir, mesmo que apenas por um instante. Aproveitei a oportunidade para olhar ao redor. O campo, uma vez verde, estava coberto de corpos e bandeiras rasgadas. O sangue manchava a terra, e o horizonte parecia mais distante do que nunca. Ao meu lado, um companheiro caiu, atingido por uma flecha. Seu grito foi abafado pelo tumulto ao nosso redor, mas ainda assim me atravessou como uma lâmina invisível. Fui até ele, mas não havia nada que pudesse fazer. Tristan, alguém gritou meu nome, trazendo-me de volta à realidade. Virei-me a tempo de bloquear um golpe que teria sido fatal. Meu oponente caiu, mas o preço da vitória era alto demais. Enquanto a batalha continuava, a promessa feita a Helena era a única coisa que me mantinha avançando. Não era apenas uma questão de vencer ou perder, era uma questão de voltar para ela, para aqueles olhos que me faziam acreditar que ainda havia algo puro e bom no mundo. Quando a noite caiu, o campo estava silencioso. O inimigo recuara, mas o custo da vitória era visível em cada rosto exausto e machucado ao meu redor. Sentei-me no chão duro, meu corpo doendo e minha alma pesada. Peguei o lenço de Helena do bolso interno de minha armadura. Apesar de sujo e amassado, ainda exalava o perfume dela, uma lembrança da vida que existia além desse inferno. Enquanto as estrelas surgiam no céu escuro, fiz uma promessa silenciosa. Não importa quantas batalhas ainda precisasse enfrentar, eu encontraria o caminho de volta para ela. Capítulo 6. A descoberta de uma traição. O silêncio no castelo era inquietante, quase opressor, como se as pedras antigas guardassem segredos prestes a serem revelados. Eu havia deixado o campo de batalha antes do término da campanha, uma decisão que pesava em meus ombros. Os rumores de conspirações e traições dentro de nosso reino tornaram impossível ignorar o chamado urgente para voltar. O nome de Helena fora sussurrado em cartas interceptadas, seu envolvimento com os inimigos sendo sugerido, e a dúvida plantada em meu coração crescia a cada dia. Retornei ao castelo com o corpo exausto da guerra, mas a mente atormentada, ansioso por respostas. Sua imagem fora meu consolo em cada golpe desferido, em cada ferida recebida, e agora eu precisava saber, poderia a mulher que era minha luz estar envolvida em sombras tão traiçoeiras? Ao entrar no salão principal, no entanto, algo parecia errado. Não havia ninguém para me receber. Nem mesmo os servos pareciam dispostos a me encarar. Meu retorno deveria ter sido motivo de celebração, mas o clima ali era denso, carregado de algo que eu não conseguia definir. Helena não estava à vista. Caminhei até os aposentos, minha armadura rangendo a cada passo, e o eco reverberando pelos corredores. Meu coração pulsava mais rápido do que deveria, como se meu corpo pressentisse algo que minha mente ainda não conseguia entender. Ela está nos jardins, senhor, e disse um dos criados, com os olhos baixos,
quando perguntei por Helena. Fui até lá, meus pés pesados como se cada passo me levasse para um destino que eu não queria enfrentar. Ao me aproximar, ouvi vozes abafadas. Reconheci a risada dela imediatamente, tão familiar e tão amada, mas havia algo diferente em seu tom. Parei antes de dobrar a esquina, escondendo-me entre as colunas que margeavam o jardim. Helena estava lá, sob o caramanchão, sua figura iluminada pela luz suave da lua. Ela não estava sozinha. O homem ao lado dela era Sir Aldrich, um cavaleiro de nossa corte, conhecido por sua ambição e charme. Ele segurava sua mão, e os dois riam juntos como velhos amigos. Mas havia uma intimidade na forma como ele olhava, algo que fazia meu estômago se revirar. Não pode ser, pensei, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um engano. Mas quando ele ergueu a mão para afastar uma mecha de cabelo do rosto dela, minha visão se turvou. O gesto era gentil, íntimo, como se pertencessem um ao outro. Ele nunca voltará, Helena, e ouvi Aldrich dizer, sua voz baixa, mas cheia de convicção. Você merece mais do que um homem que vive para a guerra. Helena hesitou, olhando para o chão. Não fale assim, Aldrich. Tristan é um homem bom. Um homem bom que te deixa sozinha. Que coloca a guerra acima de você, acima do que poderiam construir juntos. Meu peito doía, como se tivesse levado um golpe direto ao coração. As palavras dele eram um veneno, mas pior ainda era o fato de Helena não o ter interrompido de imediato. Respirei fundo, tentando conter a raiva e a mágoa que ameaçavam me dominar. Não era o momento de confrontá-los. Não ali, não enquanto minhas emoções estavam tão cruas. Afastei-me antes que pudessem perceber minha presença, minhas mãos fechadas em punhos tão apertados que as unhas cortavam minha pele. Eu a amava. Tinha enfrentado a morte por ela, mantido sua imagem em meu coração em cada batalha. Mas agora, pela primeira vez, eu me perguntava se esse amor era apenas meu. A traição não era clara como uma lâmina, mas estava ali, sutil e dolorosa como um espinho encravado. A dúvida corroía meu espírito. Poderia enfrentar qualquer inimigo no campo de batalha, mas como enfrentar Helena? Como lutar contra a possibilidade de que ela não me amasse mais? Minha Helena. O consolo de minhas noites mais sombrias, a inspiração para minha luta, estava aqui, em meio ao caos, com outro. Seria traição? Conspiração? Ou algo ainda mais cruel? Senti uma raiva crescente, mas também uma dor cortante que me fez recuar. Não havia respostas naquele momento, apenas perguntas que me dilaceravam. Sem dizer uma palavra, virei meu cavalo e voltei ao campo de batalha. Talvez a guerra fosse o único lugar onde eu pudesse sufocar o turbilhão dentro de mim. Capítulo 7 – O reencontro no meio da guerra. A guerra nunca teve um sabor doce, mas àquela altura, ela parecia mais amarga do que nunca. O som dos cascos dos cavalos e os gritos distantes de nossos companheiros eram a única música que eu conhecia. O campo de batalha estava em caos, uma mistura de poeira e suor que se grudava à minha pele, fazendo-me sentir mais sujo do que eu jamais desejaria estar. Eu estava sozinho, meus homens já haviam se dispersado para defender outras posições, e eu estava cercado por inimigos. A cada respiração, o cheiro de sangue e fumaça invadia meus pulmões. Mas algo dentro de mim, um instinto selvagem e profundo, me disse que havia algo mais naquele dia. Algo que eu não podia prever. Quando os cavaleiros inimigos começaram a se aproximar, eu me preparei para o combate. Mas então, uma figura ao longe chamou minha atenção. Seus cabelos longos, presos em tranças que dançavam ao vento, eram como um farol em meio à escuridão. Meu coração deu um salto, e, por um momento, a guerra ao meu redor desapareceu. Helena. Meu corpo se congelou, incapaz de acreditar no que estava vendo. Ela estava ali, no campo de batalha, cavalgando com coragem que eu jamais esperaria dela. Seus olhos, fixos à frente, estavam determinados, como se o medo não tivesse poder sobre ela. Eu a vi lutar como uma guerreira, empunhando sua espada com mais destreza do que qualquer mulher que eu já conhecera.
Sua presença parecia desafiadora, uma força silenciosa no meio do caos. Não era possível que ela estivesse ali, e eu me perguntava como isso era possível. Helena, murmurei para mim mesmo, como se ao dizer o nome dela, ela pudesse desaparecer. Mas ela não desapareceu. Ela avançava com um olhar firme, cortando os inimigos com uma habilidade que eu não sabia que ela possuía. A cada movimento, eu sentia um orgulho e uma dor profundos. Orgulho pela mulher forte e destemida que ela se tornará, mas também dor, porque eu sabia que havia uma distância crescente entre nós. Corri até ela, afastando-me dos inimigos à minha volta, e quando finalmente nos encontramos, ela não me olhou imediatamente. Seus olhos estavam focados no campo à frente, em algo que estava além de mim. Mas eu sabia que ela me sentia. Eu podia ver em seu corpo a mesma tensão que tomava conta de mim. O reencontro que eu nunca esperei, mas que parecia inevitável, estava finalmente acontecendo. Tristan, e ela disse, sua voz fria, mas com um tom de alívio, como se, de algum modo, minha presença fosse um consolo. Eu a observei por um momento, sem saber o que dizer. O que eu deveria dizer para a mulher que amava, mas que não tinha a menor ideia de onde ela estava, fisicamente ou emocionalmente? A guerra havia nos separado, mas a traição que eu descobrira antes de partir para o campo de batalha me corroía, e eu não sabia se podia confiar nela. Ela me olhou, e em seus olhos havia uma mistura de culpa e uma dor tão profunda quanto a minha. A guerra não era apenas contra inimigos físicos, havia outra guerra dentro de nós, uma batalha que jamais imaginávamos ter que enfrentar. O que faz você aqui, Helena? Perguntei, minha voz saindo mais áspera do que eu queria. A ira e o alívio de vê-la ao mesmo tempo estavam me consumindo. Ela hesitou, sua expressão se suavizando, mas a tensão nunca se dissipava. Eu vim para lutar pelo que é certo, Tristan. Pela nossa terra, pela nossa honra. Por nós. Aquelas palavras soaram vazias, e uma parte de mim queria gritar. Como ela ousava falar de nós agora? Como poderia ser tão fria, tão distante? A dor da traição, ainda latente, me queimava por dentro. Você não devia estar aqui. Minha voz ficou mais suave, mas o olhar dela parecia cortante. Ela deu um passo para a frente, aproximando-se de mim. As palavras que ela estava prestes a dizer pareciam pesar toneladas, e por um breve momento, o mundo ao nosso redor desapareceu, deixando apenas nós dois, no meio da guerra. Eu fiz o que fiz, porque pensei que jamais voltaria a te ver. Mas, e ela pausou, e o silêncio entre nós parecia insuportável. Mas, Tristan, Antes que ela pudesse terminar, uma explosão de som interrompeu a conversa. Um soldado inimigo avançou sobre nós, e instintivamente, Helena se lançou na frente, protegendo-me com sua espada, como se sua vida fosse mais valiosa do que a minha. Eu a vi lutar novamente, com uma força que eu nunca poderia compreender completamente. E ali, em meio ao caos, percebi algo que eu já sabia, mas que nunca quis admitir, ela não era a mesma Helena que deixei para trás. Mas talvez eu também não fosse o mesmo Tristan. Nosso reencontro no campo de batalha não era o que eu esperava, mas talvez fosse o único reencontro possível. A guerra estava longe de terminar, e eu sabia que, assim como o campo de batalha, as cicatrizes entre nós ainda precisavam ser tratadas. Mas, naquele momento, havia uma chama acesa entre nós. Algo que, ao menos por um breve instante, iluminava a escuridão. Capítulo 8. O sacrifício final. A guerra havia durado tempo demais. Em cada esquina, em cada batalha, eu via os rostos das pessoas que amava se desvanecerem, suas vidas sendo tragadas pela fúria do conflito que nos envolvia. Eu sabia que não importava o quanto lutássemos, a guerra sempre tomaria mais do que poderia nos dar. Mas havia algo que eu nunca imaginei que perderia, a possibilidade de encontrar a paz com Helena. O som das lâminas cortando o ar e dos gritos ao fundo eram abafados pelo estrondo constante das explosões, mas dentro de mim, havia um silêncio profundo. Eu estava no meio do campo de batalha, lutando pela nossa sobrevivência, pelo nosso reino, mas algo me puxava para o outro lado. Helena estava ali, ao meu lado,
mas havia algo diferente no modo como ela me olhava. Cada movimento dela, a cada golpe que ela desferia, parecia carregar uma fragilidade que eu não queria admitir. Ela estava lutando com algo mais dentro de si, uma batalha que não podia ser vista por olhos comuns. Eu sabia que aquela guerra não apenas nos separava fisicamente, ela estava nos destroçando internamente. O medo de perder alguém que você ama em um campo de batalha, sem nunca poder dizer as palavras que ficaram presas, era um tormento que eu não queria suportar. Helena e eu estávamos prestes a enfrentar uma última investida. Nossos exércitos estavam exaustos, e o destino do reino dependia de uma última carga, de um último esforço. Eu sabia o que isso significava, e mais vidas perdidas, mais sangue derramado. E dentro de mim, uma verdade doía mais do que qualquer espada poderia fazer. Eu não podia deixá-la lutar sozinha. Enquanto corríamos em direção à linha de frente, uma sombra de desespero se instalava em meu peito. Eu via o olhar decidido de Helena, mas também o peso de tudo que ela carregava. E foi nesse momento que uma ideia, que parecia impensável até então, tomou forma em minha mente. Eu precisava sacrificá-la. Precisava que ela vivesse, que ela tivesse a chance de reconstruir tudo o que estávamos perdendo. O reino, nossa honra, e até mesmo nós dois, já não importavam mais naquele instante. Não se tratava mais de lutar pela vitória, mas de lutar pela sobrevivência de Helena. Com um gesto rápido, antes que ela pudesse perceber, puxei-a para longe da batalha. Ela olhou para mim com uma expressão de surpresa, e então, como se estivesse me reconhecendo pela primeira vez em muito tempo, ela sussurrou: "O que está acontecendo, Tristan?" Mas eu não sabia como responder. O peso do que eu estava prestes a fazer me esmagava por dentro. Eu olhei em seus olhos, aqueles olhos que sempre foram a minha razão, e me senti mais fraco do que jamais estive. "Você precisa ir", e eu disse, a voz rouca. "Eu não posso mais continuar." Ela tentou me empurrar de volta para a luta, mas minha força, o que restava de minha força, era maior naquele momento. Segurei-a firme, olhando em seus olhos, sabendo que o que estava prestes a fazer seria o maior sacrifício de todos. "Não, Helena, e você precisa viver. Se a guerra me levar, que seja. Mas você ainda tem um futuro. Uma vida. E eu não posso deixar que isso seja destruído por algo que não podemos controlar." Ela não disse nada. Mas podia ver a dor em seu olhar, a mesma dor que me consumia. Ela sabia o que isso significava. Sabia que estava perdendo a pessoa que sempre amou. Mas, mais do que tudo, ela sabia que eu amava demais para deixar que ela seguisse esse caminho. Com um último beijo suave, silencioso, que parecia durar uma eternidade, eu a empurrei para trás da linha de defesa, entregando-a aos cavaleiros que ainda estavam em pé. O último suspiro da minha alma foi expelido no momento em que a vi desaparecer na poeira da guerra, protegida, viva. E eu fiquei para trás. O som da batalha se aproximava rapidamente, e eu sabia que não tinha muito tempo. Mas havia algo de estranho na forma como o mundo parecia desacelerar. Como se eu estivesse prestes a entrar em um estado de paz inesperado. Em meu coração, eu sentia que a minha luta havia terminado. Não pela morte, mas por um tipo de renúncia que apenas quem ama verdadeiramente pode entender. Eu estava me sacrificando por ela, pela nossa história. E, enquanto os gritos e os sons da guerra se aproximavam, meu último pensamento foi de Helena. E no meio do caos, eu finalmente encontrei a paz que ela merecia. Eu sabia que a guerra me tomaria, mas ao fazer esse sacrifício, eu estava permitindo que ela vivesse, para amar e ser amada novamente, em um mundo que, talvez, pudesse florescer mais uma vez. Mesmo que eu não estivesse mais lá para ver. Capítulo 9 – A Reconquista da Liberdade. A poeira da batalha ainda pairava no ar, como um manto pesado que se recusava a ser dissipado, mas algo dentro de mim começava a se transformar. Não era apenas o eco das espadas que se silenciavam ou os corpos caídos que marcavam o fim de uma guerra. Era a sensação de que, finalmente, o fardo que carregava por tanto tempo estava se soltando, pouco a pouco, como as correntes que um dia me prenderam. Eu ainda sentia os ossos doloridos,
o peso do sacrifício estampado em cada movimento meu, mas havia uma nova força crescendo dentro de mim. O sacrifício, o abandono, a perda, e eu já havia dado tudo de mim por uma causa que, ao final, não parecia ter qualquer sentido. O que sobrava agora? A liberdade. Ou o que eu acreditava ser liberdade, ao menos. Os dias após a guerra eram uma mistura de alívio e vazio. As ruas estavam mais silenciosas, sem os gritos de batalha, mas com um silêncio que parecia carregar algo mais, algo que eu não conseguia nomear. Era como se o mundo estivesse começando novamente, mas sem a certeza de que seria melhor. O que nos restava, afinal, depois da destruição? Mas o mais surpreendente de tudo foi perceber que a verdadeira liberdade não vinha de um campo de batalha vencido ou de uma coroa conquistada, mas sim da capacidade de escolher o que fazer com os fragmentos da nossa vida. Eu já não era o mesmo homem que partiu para a guerra. Eu sabia que algo dentro de mim havia mudado, transformado, como a terra depois de um incêndio, algo destruído, mas ao mesmo tempo, algo novo, ainda nascendo. Era difícil imaginar o futuro. A dor que me consumia nas noites solitárias não se dissipava facilmente. Mas a verdadeira pergunta era: o que eu faria com essa liberdade recém-conquistada? Como poderia reconstruir tudo o que havia perdido sem voltar à velha prisão de minhas próprias escolhas? Ainda em meio a ruínas do que um dia foi nosso reino, eu procurava encontrar uma forma de começar de novo. Eu sabia que Helena, onde quer que estivesse, continuava a ser a chave que eu nunca soubera como encaixar. Ela me ensinou, sem palavras, o valor da liberdade. A liberdade não de uma vida sem responsabilidades, mas de uma vida com a escolha de quem amar, de quem ser, e, principalmente, do que deixar para trás. Eu olhei ao redor, para os campos devastados, para as pessoas que estavam começando a reconstruir suas casas e seus sonhos, e uma compreensão profunda surgiu dentro de mim. A verdadeira reconstrução não viria da guerra, não viria das vitórias que o sangue comprou. Ela viria de algo mais silencioso, mais íntimo, na reconstrução de mim mesmo. E, talvez, de nós dois. Minha busca não era mais por vingança ou glória. Eu já tinha perdido muito, mais do que qualquer homem poderia suportar. Mas agora, o que restava era encontrar a liberdade que existia além do campo de batalha, além da espada, além da dor. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. Havia muitas sombras ainda por desvendar, muitos fantasmas a serem enfrentados. Mas uma coisa era certa: pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronto para seguir adiante, pronto para fazer as pazes com o que restava de mim. A reconquista da liberdade não era algo que eu poderia fazer sozinho, mas talvez, com o tempo, Helena e eu pudéssemos descobrir o que significa ser livre juntos, sem as amarras do passado, sem os fantasmas da guerra. Era uma jornada difícil, sem dúvida. Mas a liberdade, ao menos, não seria mais um sonho distante. Ela estava agora ao alcance das minhas mãos, e eu estava decidido a fazer dela minha nova realidade. Capítulo 10 – Amor Eterno. O sol estava se pondo atrás das montanhas, tingindo o céu com uma paleta dourada e suave. Eu observava o horizonte, perdido em pensamentos, como se o tempo, finalmente, tivesse encontrado seu ritmo. Nos dias tranquilos que seguiram a guerra, o mundo ao meu redor parecia estar se aquietando, mas dentro de mim, algo continuava em constante movimento. Era como se, apesar de tudo, um novo capítulo estivesse começando, ou um capítulo que eu nunca poderia ter previsto, mas que eu agora aceitava com uma paz inusitada. Helena estava ao meu lado, seus olhos refletindo a mesma luz suave do fim do dia. Eu costumava olhar para ela como se a tivesse perdido, como se o amor que compartilhávamos fosse uma chama que se apagaria com o vento. Mas agora, sentia uma nova compreensão entre nós, algo mais profundo, mais duradouro. O que começara como uma paixão avassaladora, cheia de tumulto e incertezas, agora se transformava em algo que não podia ser descrito com palavras. Algo que transcende a compreensão. Era uma conexão que resistiu ao teste do tempo, das batalhas, das separações. Algo que se fortaleceu nas cicatrizes que ambos carregávamos. Nos momentos mais silenciosos, em que nossos corações pareciam falar em uma língua que apenas nós entendíamos, percebia que o que tínhamos não era um amor comum.
Era o tipo de amor que cresce nas tempestades, que se enraiza nas dores e se eleva nas vitórias. Um amor que não se desfaz com as mudanças do tempo, que não se apaga com as perdas e que nunca se esquece, mesmo quando as memórias começam a desbotar. O campo de batalha agora parecia uma lembrança distante, como se tudo o que aconteceu tivesse sido uma vida passada, uma história contada por outros. O homem que eu fui, o homem que entrei na guerra, já não existia mais. Em seu lugar, havia alguém novo, forjado no fogo da dor, mas também iluminado pela luz do que realmente importa. Helena segurava minha mão, com uma confiança tranquila, como se soubesse que tudo o que passamos, todas as lutas e sacrifícios, nos trouxeram até este momento. A guerra, com todos os seus horrores e perdas, não era mais um fardo. Era apenas parte de nossa jornada. E agora, com o peso da espada finalmente aliviado de nossos ombros, nós estávamos livres. Eu nunca imaginei que o amor pudesse ser assim, tão resistente e imortal. Tantas vezes, acreditamos que ele pode se quebrar, que as feridas do passado o tornam irreparável. Mas, aqui estávamos, mais fortes do que nunca, de mãos dadas, enfrentando o futuro não com medo, mas com uma fé silenciosa de que, mesmo quando tudo parece perdido, o amor sempre encontra seu caminho. Olhei para o rosto de Helena, os olhos que me amaram quando eu mais precisei, os olhos que nunca desistiram de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz absoluta. O amor eterno não era uma promessa de perfeição, mas uma aceitação de tudo que somos, de tudo que passamos juntos, e da coragem de seguir em frente, não importa o que o futuro traga. Eu não sabia o que o amanhã nos reservaria, mas sabia de uma coisa com toda a certeza, e enquanto estivermos juntos, enfrentaremos qualquer tempestade, qualquer sombra, com a certeza de que o amor é a nossa força. Aquele que começa como uma chama, mas cresce para ser um fogo que nunca se apaga. E assim, com o sol se pondo atrás de nós, eu sabia que nossa história não era apenas uma história de guerra, de sofrimento e perda. Era, acima de tudo, uma história de redenção, de renascimento e, acima de tudo, de um amor que jamais se desvaneceria, não importa o que o destino nos reservasse. Nosso amor era eterno. E isso era tudo o que realmente importava. Fim.